você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu não tenho aula, é segunda-feira, dia 20, eu tenho um evento, o JIC, a Jornada Integrada de Conhecimento. É a primeira edição que está acontecendo na minha faculdade e de manhã a gente vai ter uma palestra e apresentações de trabalho, inclusive eu vou apresentar um trabalho que foi aprovado, mas eu estou super ansiosa para a palestra, porque é sobre inteligência artificial na ciência, no ensino de ciências, então acho que vai ser assim um assunto bem do momento, sabe? Bem em voga, assim, bem necessário de ter uma opinião sobre, né? Então depois eu trago alguns insights que eu tiver para vocês. Bora lá então? Encontrar padrões, reconhecer padrões sem entender aquele padrão. Veja bem, essa é a preocupação da ciência. Eu descobri um padrão novo. A gente falou dos exames aqui, mas eu não entendo como que chegou aquele padrão. Ok? E digamos assim, qual é o maior impacto positivo, né? A questão de rapidez do processo todo. Tá? Oiê, estou de volta para trazer todos os insights sobre esse assunto. E assim, que palestra, hein? Que palestra necessária, tanto para professores, alunos, futuros professores nessa nova geração. Esse é um evento que está tendo a primeira edição na minha faculdade, acho que eu já falei no início do vídeo. Então, primeiro a gente chegou, fez o credenciamento e aí depois teve essa palestra e depois a apresentação de trabalho. Continua de tarde e de noite, mas eu não vou participar. De tarde tem algumas oficinas, mas como eu trabalho, né? E a palestra foi sensacional, assim, é um tema, eu acho que é universal, sabe? Mas tem muito a ver com a ciência, que é a inteligência artificial e ciência na ciência. E assim, é um assunto que eu sou fissurada, porque eu acho que é um assunto muito interessante, é um assunto muito empolgante, sabe? Exciting. Eu gosto muito de pesquisar e ler sobre isso, posso, né, ler, entender mais sobre o nosso futuro, só que nem se trata mais de futuro, porque já é o agora, já é o que a gente vive. Cada passo que a gente dá é com inteligência artificial, sabe? Só que, por outro lado, eu acho que não tem o porquê se assustar, sabe? Porque quem tá por dentro, quem gosta desse assunto, quem se interessa, eu acho que é um assunto interessante, sabe? Pessoas de qualquer área podem se interessar por isso, porque é o que a gente vai viver nos próximos anos, né? É convivendo cada vez mais com robôs e com inteligência artificial. O problema o que deve assustar é como as pessoas manipulam isso, porque a inteligência artificial em si ela é neutra, ela não tem lado, né? O que é por bom ou por mal é as pessoas que conduzem, que criam a inteligência artificial, que dão os comandos, os dados para ela, que vão determinar se vai ser pro bem ou se vai ser pro mal. Mas eu acho que ela tem um poder, assim, enorme. E se a gente aprende a usar a nosso favor, tem muitos benefícios. O ChatGPT, gente, é sensacional. E olha que agora ele já tá até passando a febre, né? Eu comecei a usar faz pouco tempo, eu não comecei logo no início ali, por aquele receio, assim, né? Mas depois que eu comecei a usar, é outra vida. Eu nunca mais usei o Google, mais ou menos, sabe? Porque é tão mais prático tu digitar ali e ele já te dá todas as informações com base nos dados, na base de dados que ele tem. E no Google vai aparecer quando tu pesquisa as matérias, sites, enfim, e tu tem que fazer a curadoria de qual que é o melhor para te acessar com base na informação que tu quer. E ali tu digita os comandos exatamente daquilo que tu quer, então quanto mais específico, melhor.
e ele vai te dar a pesquisa inteira sem tu precisar fazer essa curadoria, sabe? Então, é sensacional e pode ajudar muito, assim, a ter insights, a ter criatividade, a desenvolver ideias, por exemplo, para vídeos, quando eu tô sem nenhuma ideia, assim, quando bate aquele bloqueio criativo que não tem nada em mente para gravar, eu digito lá ideias de conteúdo em vídeo longo, e coloco qual é o meu nicho, as pessoas que eu falo, e ele me dá algumas ideias e com base nisso eu crio alguns vídeos aqui do canal. Então isso pode ser muito útil para várias áreas, sabe? Então é uma das coisas sensacionais. Parei para dar uma respirada porque eu tô um pouquinho demais empolgada da conta e o coração chega a estar meio acelerado, mas é que realmente é um assunto muito empolgante, assim. E, por exemplo, o ChatGPT, o palestrante trouxe na palestra que as pessoas que criaram, né, a OpenAI, começaram essa construção dos dados, no caso, em 2018. Começaram a construir essa base de dados para formar futuramente o ChatGPT. Mas quem falava em inteligência artificial em 2018? Quase ninguém falava sobre isso, sabe? Então, eles já estavam lá em 2018 criando isso. Em 2019, aprimoraram muito mais esse banco de dados. Em 2020, muito mais. E agora que deu esse boom. Então, é uma coisa que já é um caminho de anos, mas que não tinha tanto ênfase que nem tem agora, sabe? Porque eu acho que não era essa coisa assim que a gente tem tão alcançável, sabe? No nosso dia a dia, não sei se faz sentido. Mas enfim, durante a palestra eu fui anotando alguns pontos aqui, e a primeira coisa que ele trouxe foi relacionada a essa questão das fake news e da inteligência artificial. Por exemplo, colocar... tem uma foto que foi gerada com inteligência artificial do Papa usando um casaco. Então, o poder da inteligência artificial para propagar as fake news é bem grande. Só que, então, aí entra a questão das pessoas utilizarem isso para o bem e para o mal. Então, para mim, a inteligência artificial não é o problema. Eu acho que não deveria ser. E sim, deveria ser as pessoas compreenderem o poder que a inteligência artificial tem e, a partir disso, decidir se elas vão querer usar para o bem ou para o mal, né? Não poderia ter essa opção de ir pro mal, mas a gente sabe que, infelizmente, é o que acontece, né? Então, acho que a primeira coisa que ele trouxe na entrevista é essa relação, assim, da propagação maior de fake news com a inteligência artificial, geração de imagens, geração de áudio, de voz, né? Então, é um dos pontos negativos. Eu sou extremamente fissurada por biologia, mas eu também sou extremamente fissurada por essas coisas de tecnologia, de dados, de algoritmo, redes sociais. Então eu gosto muito de entender essa parte também, sabe? De entender o por trás das redes. Eu tive uma matéria esse semestre na minha outra faculdade que era sobre plataformas digitais. E era justamente para entender como que essas plataformas elas se constituem, sabe? Como que elas fazem essa rede social, né? Então, tudo isso também se encaixa dentro da inteligência artificial e por isso que eu acho que é um tema, assim, absurdamente excelente, que tá em voga no momento e que eu acho que muitas pessoas deveriam debater sobre isso, sabe? Em diferentes áreas, em diferentes posições, porque é o nosso presente e vai ser o nosso futuro, então a gente não tem o porquê negar, o porquê se revoltar contra isso, e sim aceitar e aprender a usar ao nosso favor e sensibilizar as pessoas em relação ao poder que isso tem, né? A outra questão que eu trouxe aqui é a questão do processamento dos dados rápido. E aqui entra outra reflexão que pode ser um ponto positivo, né? Essa rapidez, essa agilidade que nós humanos talvez nunca seríamos capazes de ter. E a inteligência artificial tem isso, porque, por exemplo, você faz uma pesquisa no Google, ali, 2 segundos, ele aparece até, se não me engano, embaixo ou em cima ali, quanto tempo ele demorou para encontrar os resultados para sua pesquisa, mas você ainda tem que fazer a curadoria de decidir em qual dos sites, em qual dos artigos você vai clicar. E ali, nas inteligências artificiais, você já tem essa curadoria pronta em menos tempo do que o Google te entrega. Então, tem sim essa agilidade, essa rapidez, sabe? Por exemplo, assim,
o que um ser humano demoraria um semestre para fazer, a inteligência artificial faz em 2 minutos, olha lá ainda, talvez só o tempo da gente digitar, dar os comandos daquilo que a gente quer. Só que, por outro lado, quanto mais rápido, tem menos qualidade, sabe? Eu não sei se faz sentido, mas, por exemplo, o que um ser humano, sem a ajuda da inteligência artificial, demoraria talvez um semestre inteiro para fazer, poderia ter mais qualidade do que aquilo que a inteligência artificial fez em 2 minutos. Então, entra na balança essa questão da qualidade e do tempo, porque a gente tá atualmente nessa era, nesse tempo, que tá tudo muito acelerado, tudo pra ontem as coisas, então não valeria mais o tempo na balança do que a qualidade, sabe? Então acho que é uma reflexão assim que eu não tinha parado pra pensar sobre isso, eu achei muito interessante, então eu anotei esse ponto pra trazer aqui pra vocês também essa reflexão, pra gente pensar um pouco sobre isso, né? Porque a gente precisa ser mais rápido, só que enquanto isso a gente não vai ter dados que sejam de uma qualidade boa, né? Ou que sejam tão elaborados. Mas pelo menos a gente vai ter dados rápidos, né? Com uma agilidade assim absurda. Então são coisas para se analisar, né? Eu também destaquei aqui que ele trouxe, que eu acho que é na revista Nature, tem vários artigos sobre isso, eu acho que talvez seja em inglês, que é vários artigos que abordam sobre isso, várias pesquisas que a própria revista faz com base nos artigos que são escritos e publicados nela. Então eu anotei aqui pra mim procurar depois se eu encontro alguma coisa interessante, fica a dica aí pra vocês também, vou escrever aqui na tela. Outra coisa que ele traz também é a questão do perigo e da ética, né? Porque pode ser muito perigoso, como eu já falei, para aquelas pessoas que resolverem utilizar para o mal, com certeza vai ser muito perigoso. E entra também a questão da ética, né? Até quando aquilo é ético se fazendo do jeito que está sendo feito. Mas aí cabe a cada um internamente entender o que é ética e o que não é ético pra você, sabe? Na sua criação, na sua cultura, nas suas leis, enfim. Outra coisa que ele ressaltou aqui também é a questão de que foi utilizada a inteligência artificial no desenvolvimento das vacinas do Covid. Esse é um tema bem polêmico, né? Mas foi utilizado, senão eles não teriam tido esses resultados tão rápido, né? A vacina não ficaria pronta em tempo hábil, então teve sim a utilização, seja para desenvolver fórmulas, enfim, é uma vastidão imensa, assim, que eu acho que a gente não consegue nem dimensionar as funcionalidades, sabe, de uma inteligência artificial usada para algo bom, sabe, para algo que vai beneficiar. E por fim, ele traz aqui então essa questão da Big Data, né, que seria aquela análise dos dados, do banco de dados, e mais os algoritmos, no caso, que então é tudo aquilo que a gente fornece para as redes sociais, para a internet, para a rede como um todo, tudo isso vai gerar os resultados. Então, assim, nossa, eu vou falar de novo, mas eu acho que esse tema, assim, ele é muito, muito legal. Eu adoro ler e saber mais sobre isso. E eu acho, assim, que, tipo, pra mim, informação como futura docente é um tema que eu preciso cada vez mais entender em como que eu iria tratar isso com os meus alunos futuramente, sabe? Porque, por exemplo, agora eu vejo pela minha faculdade, né, pelo meu ambiente, a gente vê professores de uma geração, por exemplo, da idade dos nossos pais, que eles aprenderam ontem a usar o Canva e ontem a fazer um PowerPoint. Então, entender tudo isso de inteligência artificial, ChatGPT, faz um boom na cabeça, sabe? E eu sempre tenho isso em mim, que eu quero sempre inovar e buscar entender essas tendências, independente da minha idade. Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto de ir atrás das coisas, sabe? Buscar inovar, se reinventar. Então eu acho que isso é uma das características e uma habilidade que nós, como futuros professores, vamos precisar desenvolver para saber educar e ensinar uma nova geração, sabe? Essa geração que vem que não sabe o que é viver sem inteligência artificial. Então, entender isso como um alinhado e não como um vilão na educação, sabe?
não como algo que vai tirar o papel do professor. Então, enfim, acho que com essa eu encerro aqui essa discussão sobre isso. Mas foi uma palestra, assim, muito, muito proveitosa. Eu compartilhei lá no meu Instagram também alguns desses insights, questionei o povo por lá se queriam um vídeo longo falando sobre isso. Como eu já tava gravando um vlog, então resolvi estender um pouquinho mais, né? Mas realmente é um assunto, assim, que eu acho muito fascinante, essa é a palavra. E tudo bem se você não tem uma opinião formada sobre isso, acho que a gente não precisa ter opinião formada sobre tudo, mas eu indico você a pesquisar, buscar saber mais sobre isso, porque é um assunto muito interessante e quando você começar a entender, você vai sempre querer saber mais e estar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, acho que é muito essencial no mundo que a gente vive hoje. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal. Se ainda não é inscrito por aqui, me siga no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!